Vamos começar falando do Náutico, né? O Náutico que goleou fora de casa. O Náutico não sentiu falta dos desfalques, entre eles o artilheiro Paulo Sérgio. E na sua melhor apresentação na temporada, goleou o Ipiranga por 4-0 em pleno estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os alvirrubros marcaram 2 vezes em cada tempo. No primeiro, Marco Antônio de cabeça e Auremir, em jogada de contra-ataque, balançaram as redes. Na etapa final, foi a vez de Bruno Mezenga de cabeça e o prata da casa, Léo Mago, em cobrança de pênalti, fecharem aí a goleada. Com o resultado, o Náutico subiu provisoriamente para a 9ª colocação da Série C com 8 pontos e aguarda a conclusão da 5ª rodada. Já o Ipiranga perde inicialmente 2 posições e cai para o 12º lugar. O Náutico agora vira a chave e volta suas atenções para a próxima terça-feira nos aflitos contra o São Paulo, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. No jogo de ida no Morumbi, o Timbu foi derrotado por 2-1. Assim, precisa de uma vitória simples para forçar a disputa de pênaltis ou por 2 ou mais gols para avançar nos 90 minutos. Pela Série C, o próximo compromisso do Náutico será contra a Ponte Preta no próximo sábado nos aflitos. Já o Ipiranga terá uma semana livre de treinamentos e volta a campo só no domingo, dia 25, quando recebe a Tombense novamente no Colosso da Lagoa, em Erechim. Então tá aí, o Náutico goleou, na Série C e espantou aí a má fase, né, que vinha tendo 2 vitórias seguidas. Então deu uma subida aí na competição, na tabela, e agora tem um jogo difícil amanhã nos aflitos contra o São Paulo. Queria mandar logo um abraço para nosso amigo Sandro, né? Grande volante, tá aí, feliz. Alô, Sandro, um abraço. Mandando boa noite dele e com o escudo do Santa Cruz aqui embaixo, né? A maré tá boa. A maré tá boa pro Santinha e a gente espera que continue, né? É verdade. Não só pro Santinha, como para os outros, e que o Leão da Ilha consiga se recuperar, sair da UTI e pelo menos ir pro quarto. Falando do Náutico, nós acompanhamos esse jogo do Náutico e realmente o Náutico fez, eu creio que uma das melhores partidas desse ano. O Náutico teve aquela partida contra o Ceará, que ele ganhou aqui no Estádio dos Aflitos. O Náutico teve uma boa partida contra o Vitória, lá em Salvador. O Vitória também estava invicto, estava com uma campanha muito boa. E o Náutico conseguiu a proeza de vencer o Vitória lá no Barradão. E esse jogo contra o Ipiranga de Erechim. Então, o Náutico jogou muito bem. Para mim, não é surpresa, porque o Náutico agora tem um técnico de verdade. Os outros eram técnicos, posso dizer até alguns aprendizes, né, que estava chegando na carreira. No caso do Náutico agora, ele tem Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é um treinador já calejado, experimentado. É aquele treinador, como se diz na linguagem do futebol, raiz. Ele é um treinador raiz. Então conhece todos os becos, todos os buracos, todos os barracos da cidade do futebol. Então ele sabe se relacionar com os jogadores. Ele conhece de futebol. Há quem diga que o filho dele também conhece muito de futebol e que é auxiliar dele, que dá um suporte muito bom para ele na hora de tomar as decisões. E ele começa a recuperar alguns jogadores. Você vê que o Náutico jogou super desfalcado, né? Super desfalcado, com algumas peças importantes, né? Muita gente achou que o Náutico realmente não ia conseguir a vitória, até por conta dos bons resultados do Ipiranga dentro de casa, mas o Náutico surpreendeu. O Náutico não só venceu, como convenceu, jogou bem. A gente espera que o Náutico mantenha esse futebol que jogou contra o Ipiranga, né? O Ipiranga vinha numa campanha razoável, porém não conseguiu jogar porque o Náutico não deixou. Não é porque o Ipiranga é ruim, é porque o Náutico conseguiu bloquear
interceptar as principais jogadas do Ipiranga de Erechim. Amanhã, virando a chave, amanhã o Náutico tem um jogo importantíssimo contra o São Paulo, né? Jogo grande que vamos ter com certeza um bom público nos aflitos. Eu vi a notícia ontem por volta das 13 horas, já tenham vendido 16 mil ingressos. Eu não sei hoje como é que está a situação de venda de ingressos, mas creio que a torcida alvirrubra vai chegar junto e realmente é para chegar. Inclusive, o percentual que cabe ao São Paulo já foi todo preenchido. O pessoal do São Paulo já comprou todos os ingressos e é uma pedida muito boa para o torcedor do Náutico, principalmente nesse momento que a gente vê que o Náutico vem jogando, ele vem se recuperando. Tendo uma boa recuperação. Hélio dos Anjos chegou, né, nos 2 primeiros jogos não jogou muito bem, mas aos pouquinhos ele vai conseguindo entender os jogadores e conseguindo um esquema de jogo que seja interessante para aqueles atletas. Até Thalicinho fez gol de cabeça, meu amigo. Thalicinho, 1,5 metros, fez um gol de cabeça, né? Mas está bem. Então, até Mezenga está fazendo gol? Até Mezenga está fazendo gol, pai, meus senhores. Né? Mas Mezenga é um bom jogador, só estava na fase ruim. Ele teve um problema com a perca do pai, ou foi o pai ou foi a genitora dele que veio a falecer. Acho que foi o pai, não estou lembrando agora, mas acho que foi isso. Que a gente lamenta. Ele ficou um pouco realmente desnorteado, isso aí é normal. É normal, é aceitável, qualquer um. Agora, ele só foi infeliz quando ele terminou um jogo que o Náutico, creio que tenha perdido ou empatado, ele não jogou bem. Quando ele foi entrevistado por um colega, ele falou que ele foi grosso com um colega. O repórter fez uma pergunta simples, uma pergunta de jogo, e ele foi muito infeliz, mas tudo bem. Já dizia aquele pagode, né? Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Então, é isso. Amanhã é um Náutico e, para mim, esse jogo de amanhã tá aberto. Tá aberto. Tem muita gente que acha que o São Paulo já ganhou, já classificou. Tá aberto, não, o jogo tá aberto. O jogo tá aberto, tudo pode acontecer. O Náutico ganhar, o Náutico perder, empatar. Inclusive tem comentário aqui, Zé, do Paulo César. Boa noite, Paulo César, ele tá assistindo a gente aqui. Primeiro ele falou que tava falhando o áudio um pouco, mas ele disse que agora tá bom. Obrigado aí. Qualquer coisa, vá passando pra gente aí se tiver algum problema aqui na nossa transmissão, porque ao vivo é assim, né? A gente tá aqui, mas a gente não tá vendo como é que tá no YouTube, né? Vocês que estão assistindo aí, é que passa o feedback pra gente aí, tá? E ele tá dizendo aqui, como não vi o jogo do Náutico, fui ver os gols hoje e a TV do Plim Plim, que ele tá dizendo assim, a TV do Plim Plim não mostrou o 4º gol. Impressionante como isso acontece. Foi de pênalti. E ele tá dizendo aqui também, amanhã os aflitos vai lotar. O São Paulo que se cuide. Justamente. O velho Caldeirão. É o Caldeirão, porque, né? O 4º gol do Náutico foi de pênalti. Foi um pênalti em cima de Thalicinho, que entrou na área e o rapaz lá derrubou ele. E já foi aos 42, mais ou menos. O 4º gol do Náutico já no final, né? Foi já no final. Né? Tem outro comentário aqui, Zé, do Guga Maranhão. Alô, Guga, boa noite. Grande Guga. Ele tá dizendo, boa noite, professor José Carlos. E amanhã o Náutico passa do São Paulo ou não vai fazer nem cosquinha? Abraço. Tem chance, tá aberto. Como a gente tá comentando aqui, o jogo tá aberto. São Paulo também não tem essa esse tempo todo não, viu? Justamente. Eu tenho acompanhado alguns jogos do São Paulo. Eu não vejo o São Paulo com esse futebol de meter medo, né? Você vê que o jogo Náutico e São Paulo lá, o São Paulo ganhou, mas não foi fácil. Foi 2-1. Chorado e o Náutico abriu o placar. Foi de virada, mas eu creio que chorado. É um jogo em aberto. E o Náutico teve mais chances, né? Também teve algumas chances de empatar ou até aumentar o placar quando estava ganhando, né? O São Paulo não tem muita... Parece que não está com muita sorte com os pernambucanos, não. O ano passado, ou foi atrasado, o Sport quase que elimina ele lá. Foi.
Ele ganhou do Sport aqui por 2-0, né? Foi. Aí lá foi. Eu acho que Lá o foi... Sport ganhou de 3-2. Foi um Eu sei negócio que foi assim, pros foi. pênaltis. E o Sport perdeu nos pênaltis. Foi. Então, o time do São Paulo não tá. Essas coisas não. Claro que tem bons jogadores, tem boas peças. Um jogador importante do São Paulo não está jogando, né? Eu creio que não sei se ele joga esse ano. É um estrangeiro, é um centroavante. Caleri. Ele ainda não tá. Caleri não tá em não joga condições de Caleri. Eu vi um jogo do São Paulo, eu não sei contra quem, que Lucas também não jogou bem. E o Santa Cruz, o Náutico contratou Everton Senna para marcar Lucas. E Oscar também jogou aquele futebol razoável. Então, o Náutico precisa se impor, certo? Não ter medo do São Paulo, né? Ir para cima, né? Ir para cima com cautela e seja o que Deus quiser, entendeu? É como se diz aquele ditado, o não ele já tem. O não ele já tem, né? Porque, na verdade, será muito bom se o Náutico conseguir essa classificação. Mas o campeonato principal do Náutico esse ano será a Série C, né? Porque o Náutico saindo da Série C, indo para a Série B, muita coisa positiva vai acontecer lá para as bandas dos aflitos no próximo ano. Então, vamos torcer aí que o Náutico faça uma boa partida e, quiçá, possa obter essa classificação, ou no tempo normal, ou nos tiros livres direto. Né? Nos tiros livres direto. A questão SAF no Náutico deu uma esfriada, né? E vamos em frente. Vamos ver o que vai dar.